Ei, todo o amor de Deus, preste atenção, todo o amor de Deus, toda a forma como Deus amou o mundo, estava lá quando Jesus caiu de joelhos e fez aquela oração e disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas do contrário, Pai, se realmente é necessário, faça-se em mim segundo a sua vontade. Qual que era a vontade de Deus? Qual que era a vontade do Pai? Consertar aquilo que estava estragado. Em João, no capítulo 3, e quando se fala Evangelho de João, no capítulo 3, eu acho que você já sabe qual é o versículo que eu vou ler. João 3,16. Ele começa com um porquê. E esse porquê não é uma pergunta. Não é uma interrogação, ele é uma afirmação. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Aleluia! Podemos sentar um instante. Na terça-feira, o Senhor, Ele me colocou, vamos dizer assim, um pedido de oração. Ou veio algo em meu espírito e nasceu esse pedido de oração. Para que a igreja esteja orando por Israel. Porque me dizia o Senhor, naquele dia: certamente punirei aquele que está fazendo o meu povo pecar contra mim. Certamente punirei. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, pecar contra mim, certamente eu punirei. Não negarei, eu punirei. Mas mesmo Deus tendo falado isso, o Espírito Santo tendo falado isso, eu me lembro que Moisés intercedeu pelo seu sobrinho, intercedeu por Sodoma, por Gomorra, e Deus atendeu parte do seu pedido. E eu entendo que mesmo esta igreja aqui onde nós congregamos, esta igreja abençoada, tão pequena em tamanho, mas não em qualidade de espírito, eu entendo que sim, nós podemos interceder por Israel, interceder por aquele povo, para que mais uma vez a misericórdia de Deus venha sobre eles. Amém? Mas vamos à mensagem de hoje. Deus amou o mundo, para aquele que se entrega, para aquele que toma João 3,16 para si, e crê, e não perece. Jesus é real. Nós não vivemos uma utopia. O cristianismo não é um conto de carochinha. O cristianismo é real. O cristianismo vence todas as barreiras. A palavra de Deus vence todas as barreiras e do tempo e do espaço. Quantas e quantas vezes tentaram exterminar a palavra de Deus? Houve países comunistas
que queimaram a Bíblia várias e várias vezes, mas a palavra de Deus sempre permaneceu, sempre permanecerá. Na China comunista, houve uma época em que, quando uma página da Bíblia era encontrada, eles se reuniam nas cavernas em um grupo de 10, de 20, 30 pessoas, e eles liam aquela página da Bíblia e choravam de alegria e de amor, porque tinham encontrado uma parte da palavra de Deus. Porque isso é realidade no coração deles. Essa é a realidade que vivemos. Jesus é real. E o texto nos diz que Deus amou o mundo. Mas como? Como Deus amou o mundo? Existe uma pergunta no ar, que às vezes eu escuto as pessoas fazer: como que Deus amou isso daqui, cheio de maldade? O mundo jaz no maligno. Esses dias eu vi uma notícia de um homem, um jovem, melhor dizendo, que assassinou sua própria mãe. Isso é crueldade. O ser humano está cada vez mais cruel. O mundo está cada vez mais cruel. Guerras, rumores de guerras para todos os lados. E João vem trazer esta revelação, dizendo que Deus amou o mundo. Como Deus amou o mundo? Ele amou de tal maneira. Olhem a afirmação. Ele amou de tal maneira. Ou seja, Ele amou de uma maneira tão grandiosa. E há pouco nós ouvimos o Senhor dizer que Ele fez tudo perfeito. Tudo perfeito. Quem estuda ciência, quem estuda biologia, quem estuda a anatomia do corpo humano, fica impressionado como tudo é perfeito. Você se olha no espelho e você está em pé, você move seus dedos, e você nem percebe que tudo são finos ligamentos, que ligam um osso no outro. Quando a sua mandíbula abre e fecha para você se alimentar, você imagina que existe um enorme parafuso, uma coisa ali grandiosa que segura as suas mandíbulas. Não. São ligamentos finos, mas perfeitos. O cérebro humano, ninguém consegue reproduzir como ele funciona. Estão tentando com a tal da inteligência artificial, mas ninguém consegue. Deus fez tudo perfeito. Lá no livro de Gênesis, você vê que ali fala que os céus e a terra, que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo, sobre as águas, mas sobre as águas o Espírito de Deus se movia. Então a terra era sem forma e vazia, não existia nada, mas o Espírito Santo de Deus, Deus já amava aquele lugar, já amava tudo ali, e já planejava, já havia um planejamento na mente superior do poderoso Deus, para criar todas as coisas conforme foram criadas. Bom, e Ele criou todas as coisas, e no final do segundo dia, Ele viu que era bom. O versículo de número 10 de Gênesis, capítulo 1, diz que Ele viu que era bom. No versículo de número 12, Ele repete essa afirmação:
de que aquilo que ele acabava de fazer era bom. E ele repete essas afirmações várias e várias vezes. A palavra de Deus repete que Deus viu que era bom. E antes de criar o homem, no sexto dia, ele viu que era bom. Quando ele terminou de criar tudo, e criou o homem, a palavra nos diz que ele, no versículo de número 31, a palavra nos diz que ele olha, e ele faz uma afirmação, a palavra de Deus faz uma afirmação e diz que ele viu que eis que era tudo muito bom. Então, se tudo era muito bom, se Deus viu que era bom, se Deus viu que era tudo muito bom, o que Deus viu no homem? Ele só viu bondade no homem. Ele esperava somente bondade no homem. E quando ele diz que era tudo muito bom, nós entendemos então ali, que ele amou tudo o que ele fez. O mundo, tudo como ele fez. Mas ele amou como? Ele criou o homem para frutificar. Ele criou o homem para multiplicar e encher a terra, para sujeitá-la e dominá-la. Mas o que o homem fez? O homem se afastou dos propósitos de Deus. Era para ser tudo muito bom. Era para continuar tudo muito bom. Mas o homem se afastou de Deus. O homem então pecou. E hoje se vê só destruição. Vocês já conseguiram imaginar a humanidade inteira vivendo em um jardim? Vivendo num lugar perfeito? Vivendo num lugar onde não precisava plantar, não precisava colher, não havia ervas daninhas, não precisava passar veneno nas culturas para matar as ervas daninhas e os insetos, as pragas. Pois é, foi esse mundo que Deus amou. Foi esse mundo que Deus imaginou para você, para mim, para toda a humanidade. Ele amou o mundo de tal maneira, amou muito, não foi pouco o tanto que ele amou, ele amou muito mesmo. Nós fizemos uma mini peça, ou sketch, e nessa peça de teatro, ela chamava-se Conversa com o Pai. E eu coloquei o pai conversando com o filho, o seu único filho. E nós colocamos no telão várias imagens do mundo. Imagens de guerra, de lutas, pessoas brigando, casal brigando, se separando, mostrando tudo o erro e o pecado que o homem estava cometendo. E o pai mostrando, está vendo, filho? O mundo que eu amei, e eu amei muito, ele está estragado. Ele está desse jeito.
E agora, filho, eu tenho uma missão para você. E então ele dizia para o filho, aliás, o filho dizia para ele: pai, mas o que eu posso fazer? Qual seria a minha missão? E o pai então fala para ele: filho, você vai morrer por eles. Morrer, pai? Mas como assim? O que é isso? O que é morrer? Eu não sei o que é morrer. Afinal, nós somos eternos e eu não sei o que é morrer. Mas ele diz: é necessário. O pai diz: é necessário que você vá lá e você morra por eles. Eu imaginei essa conversa que o Senhor nosso Deus teve com o seu único filho. Confesso que naquele momento em que nós ensinávamos essa peça, eu confesso que eu fiquei pensando: e se realmente eu fosse o pai, e esse irmão que está aqui na minha frente fosse meu único filho, será que eu faria isso? Ei, todo o amor de Deus, preste atenção, todo o amor de Deus, toda a forma como Deus amou o mundo, estava lá quando Jesus caiu de joelhos e fez aquela oração e disse: pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas do contrário, pai, se realmente é necessário, faça-se em mim segundo a sua vontade. Qual que era a vontade de Deus? Qual que era a vontade do pai? Consertar aquilo que estava estragado. Qual a missão de Jesus então? Consertar. Imagine você amar algo que você criou, você amar tanto, e de repente isso está estragado, de repente isso está quebrado, isso está contaminado, e você deseja consertar, você quer consertar, você quer renovar. Assim é Deus. Essa é a forma como Deus amou o mundo. Mesmo o homem tendo pecado, ele não olha para o seu pecado, ele não olha para o meu pecado, mas ele olha para aquilo que ele criou, para aquilo que ele amou e ama. Ele deu o seu filho. Ninguém precisa comprar, ninguém precisou pagar nada. Ele deu seu único filho. E aqui acontece quase que uma troca, é quase que uma oferta. E na verdade é uma oferta, mas é quase que uma troca. Ele diz: eu te dou o meu filho, e você me dá seu coração, e tudo vai ficar bom de novo. Tudo o que Deus quer, imagino eu, é olhar para nós, é olhar para o mundo, olhar para o homem, de novo, e ver que tudo é muito bom. Então, o versículo nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por um propósito. Para quê? Para quê? Eu acredito que qualquer criança de qualquer escola dominical que estudou um pouquinho saberia responder isto. Para que Ele deu o seu Filho?
para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui eu coloco, parafraseando esta parte, ele deu seu único filho para que tudo voltasse a ficar bom. Para que todo aquele que nele crê volte a ser bom. E tudo volte a ficar bom. Rapidamente nós chegamos à conclusão da mensagem. Vida eterna. Não quereis vir a mim para terdes vida e vida com abundância? Cabe agora esta interrogação. Não quereis vir a mim para ter vida? Ah, aquela mulher que foi simplesmente pegar água no poço. Ela fazia isso praticamente todo dia. Era corriqueiro. Mas naquele dia, tudo voltou a ficar bom para ela. Tudo voltou a ficar muito bom. Vamos lá para Apocalipse, no capítulo de número 21. Olha só. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só como vai ficar bom. Capítulo de número 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Tudo vai ficar bom. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Vai voltar a ficar bom de novo. Versículo de número 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Tudo vai voltar a ficar bom. Versículo de número 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Tudo vai voltar a ficar bom. E versículo de número 11. E tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Tudo vai voltar a ficar bom. Versículo de número 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Vai voltar a ficar tudo muito bom. E a fábrica do seu muro era de jaspe. Versículo de número 18. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E o versículo de número 19 diz: e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. Vai voltar a ficar tudo muito bom. Versículo de número 21. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela, versículo de número 22, e nela não vi templo.
porque o templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Vai voltar a ficar tudo muito bom. Versículo de número 23, e a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Vai ficar tudo muito bom. 27, versículo de número 27, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida herdarão o livro do Cordeiro. Tudo vai ficar muito bom. Capítulo de número 22, versículo 1, e mostrou-me o rio puro de água viva, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Vai haver conserto, tudo vai ficar bom. Versículo de número 5, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor, porque Jesus veio para consertar o que estava estragado. Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este corpo vai perecer dentro do túmulo, este corpo vai apodrecer, mas por dentro a alma vivente, vai ser feito tudo novo para ela, vai ser feito, já está já está tudo pronto, já está tudo preparado. Aqui o Espírito Santo revela ao evangelista João, ele revela a João, tudo vai ficar muito bom. Deus olhou Jesus, ele fez esta afirmação, ele disse que tudo que ele foi feito, tudo que ele fez, o deixou satisfeito. Oh, aleluia, louvado seja o teu santo nome, Senhor, porque tudo vai voltar a ficar bom. Oh, santo e eterno Deus, nós oramos agora, papai querido, para que o teu Santo Espírito esteja revelando mais e mais no nosso coração a certeza da tua presença nas nossas vidas, a certeza da tua presença no coração de todo aquele que nele crê. Oh Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor veio para consertar, morreu em nosso lugar, carregou com nossas culpas naquela cruz, todo o pecado da humanidade estava sobre os seus lombos. Oh Senhor, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, louvado seja o teu santo nome. Aquele que crê em ti, Senhor, não perecerá, não morrerá, mas viverá eternamente. Tudo vai ser muito bom dali para frente. Oh, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Oh, papai querido, continua, Senhor, trazendo aqueles que hão de ser salvos, continua trazendo, Senhor, aqueles que hão de ser salvos, porque é o teu Santo Espírito, sim, é o teu Santo Espírito que convence o homem do pecado e da justiça. É o teu Santo Espírito que convence o homem, que nos convenceu hoje, que tudo vai voltar a ficar bom. Oh, aleluia, Senhor. Oh, aleluia, Senhor, porque as tuas misericórdias e a tua benignidade dura para todo sempre. Oh, papai querido, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tudo vai se resolver, tudo já está resolvido. Quando o teu filho amado naquela cruz disse: está consumado. Oh, aleluia, tudo estava pronto para ficar muito bom, de novo, e de novo, e de novo. Obrigado por seu amor, Pai. Obrigado, Senhor. Nós não merecíamos esse amor, Pai, mas o seu filho não teve nenhuma dúvida de que a sua vontade era esta, que o Senhor queria e que o Senhor quer restaurar o que está estragado, consertar aquilo que está quebrado e deixar tudo bom novamente. Aleluia. Ei, eis que o meu Espírito, diz o Senhor, o meu Espírito quer soprar através de você. O
meu Espírito quer te usar, o meu Espírito quer soprar através de você. Cada dia mais. Igreja, se coloque na presença do Senhor todos os dias. Todo instante, toda hora, em todo lugar, sejam alvos os seus vestidos. Para que simplesmente todos possam ver a minha glória em ti. É isso que o seu vizinho espera de você. É isso que seus irmãos, seu pai, sua mãe, esperam de você, que você seja luz e sal para eles. Quantas vezes, diz o Senhor, quantas vezes eu quis te usar, mas você deu um passo para trás. Eu nem andar me sorquipahande-se. Não é hora de dar passos para trás, não. Não é hora de olhar para trás. Porque para trás ficaram as coisas velhas. E para frente são somente as coisas novas. E tudo é muito bom. Amada minha, cada dia que passa é um treinamento. Vai ser provado como ouro, provado no fogo muitas vezes. Passe pela prova. Fique firme, passe pela prova. Porque depois que passardes pela prova, tudo vai ficar bom. E você pode deixar bom, tudo muito bom para outras pessoas ao seu redor. Amém. Até aqui a palavra do Senhor.